Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. E como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais e os irmãos feios aí, né? Os irmãos metralha. Passa a bola pro meu amigo Éder Taroni mandar o recado dele. Show, Marcão, mais um podcast aqui. Eu gostaria de fortalecer o convite para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também deixar seu comentário se você tiver alguma coisa para adicionar aqui, alguma dica pra gente melhorar cada vez mais o nosso podcast. E também ir lá no Instagram, né, pessoal? Seguir a gente lá no Instagram, manda teu direct, assiste os stories do Marcão. Enfim, muito obrigado por você que já faz isso, mas vamos que vamos. Édipo, o que nós temos hoje? Para você que está pensando em morar aqui na Itália, que precisa de uma mão para resolver papeladas burocráticas, nós temos a Larissa, que é especializada em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho, e viagem e turismo. A Larissa ela vai fazer você viver o que a Itália tem de melhor e deixando a papelada, os pepinos, né, para ela resolver. Então, desde tessera sanitária, declaração de hospitalidade, disocupazione, assegno único, assegno universale, 730, ISE e visto para os Estados Unidos. Então, se precisar de uma ajuda para resolver a papelada, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Outra patrocinadora também é a Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, dando ênfase sempre no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália fazer o processo. Fica no Brasil, entra lá com o requerimento, espera mais ou menos 2 anos e já sai com o passaporte rosso na mano. Rosso é na mano ou em mano? Em mano. Outro nosso patrocinador é o Renan Contarelli. Pessoal, se vocês precisarem, podem contar com o melhor tradutor juramentado de 2023. Ele ganhou o prêmio e tem um escritório especializado em emissão e apostilamento de documentos no Brasil e na Itália. Por isso, se você está no Brasil, também pode contar com o Renan, os serviços dele, ó, top da balada. Então, sigam o Renan Contarelli nas redes sociais e mantenham-se informados. Renan Contarelli. A partir de hoje... Já fez um pitch, viu? A partir de hoje temos uma nova patrocinadora. Olha lá. Que é a Cristina Ferrotto. Ela é criadora do método Gaisha, que é uma terapia alternativa que alinha os centros de energia do corpo, também conhecidos como chakras. Um equilíbrio energético para o bem-estar físico e mental, diminuindo consideravelmente dores físicas, ansiedades e ajudando o sistema circulatório. Ajuda também na estabilidade e a limpar o subconsciente e firmar pensamentos, atitudes com segurança e paz. Eu provei e aprovei. Show de bola. Outro patrocinador nosso também é o nosso amigo Titon Cairon, da Titon Service, com o showroom em San Pietro de Murubia. É um especialista em portas e janelas aqui na região de Verona. O pessoal que dá um upgrade aí na casa, aí, trocar portas e janelas, colocar tendas, zanzariera e cositas más, chama o nosso amigo Titon Cairon lá da Titon Service. Show de bola. Vou eu com outro patrocinador, pessoal? Vai. Desculpa aí, mas é que é muito patrocínio aqui, tá? Logo nós já vamos dar atenção pra você, tá, convidado? Olha só, vamos falar da vinícola Pilandro. É uma vinícola italiana, tem produção em Desenzano del Garda, no Lago de Garda, e tem também loja em Curitiba com mais de 2.800 rótulos. Então, se você pensar em conquistar a tua namorada num jantar romântico, pensa pilandro.com. Falta o Deb, então? Débora Tomasi é uma gestora de propriedades aqui na Itália. Ela faz a gestão de propriedades nas plataformas Booking e também no Airbnb. Então o pessoal que tá em casa, que tem mais de uma casa, que quer alugar nessas plataformas, pode falar com a Débora, que ela vai fazer a gestão burocrática, check-in, check-out, limpeza, tudo que precisa, toda a parte nos bastidores desses aluguéis, beleza? Então precisou, chama a Débora Tomasi aí. Vai ficar só de receber o dinheiro. Fica só recebendo os pila. E a nossa convidada, chegou o momento. Chama a nossa convidada aí. Pessoal, se você está aqui conosco ainda, então agora eu vou apresentar a nossa convidada. Então ela é diretora do Festival de Cinema Brasileiro, Agenda Brasil, que está com sua 10ª edição programada para os dias do dia 26 de setembro ao dia 8 de outubro desse ano, no Anteo Palazzo del Cinema, em Milão. A Regina já vive aqui na Itália uma cara desde que o tempo que o brasileiro era exótico aqui na Itália. Teve uma época em que o brasileiro eram poucos, né? Então, estamos com Regina Nadaes Marques. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada.
Obrigado pelo convite, eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Show. Beleza, Cristina, isso aqui é um podcast, é um bate-papo justamente para contar a tua história, né? A tua trajetória de vida, mudança de país, Sim. saindo do Brasil e vivendo aqui na Itália, né? Por tanto tempo, né? O Édipo nem era nascido, né? Foi no mesmo ano, né? Ai, Foi? Mas eu sou novinho, né? Então não é de muito tempo. mas tudo bem. Faz as contas aí, faz as contas. Cristina, conta pra nós então, o que tu fazia no Brasil antes de vir pra Itália? E como é que veio essa virada de chave? Pô, vou pra Itália. Pois é, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro e talvez vocês não saibam, mas no Rio de Janeiro tem uma grande tradição de dança clássica. Olha. E eu estudei dança e a minha coisa era dança. Massa. E Balé? balé, dança clássica mesmo, né? Então, era o meu interesse maior. Então, a vida inteira eu acompanhei os meus estudos com a dança. Uhum. E aí, assim, eu fazia um pouco de estudo, um pouquinho de dança. Ganhei, a um certo ponto, uma bolsa de estudos e fui dançar, e fui estudar em Nova York. Fiquei lá quase 2 anos. Aí, na volta, teve um dia que eu fui no Rio de Janeiro, num teatro, assistir uma companhia de dança de São Paulo. Tinha mais gente no palco do que no público. Mas eu fiquei, assim, encantada com o que eu vi. Aí terminou o espetáculo, eu fui lá atrás e falei com a diretora, eu quero dançar aqui nessa companhia. Aí ela falou, vamos ter audição aí daqui a alguns meses. A audição, no caso, seria o teste. É um teste, O teste. que é aberto para várias pessoas. De repente eles têm 2 ou 3 vagas, eles escolhem. Ela falou, você telefona lá e vê qual é o dia da audição. Aí eu telefonava toda semana. Aí chegou o dia da audição, fui eu para São Paulo, fiz a audição e entrei para a companhia. Uau, então foram legal. 4 anos em São Paulo, que eu amei, foi uma cidade que eu nunca vou esquecer, que me deu tantíssimo. E viajei muito pelo Brasil com a companhia. E viajei também para o exterior e viajei para a Europa. E foi aí que eu falei, e se eu ficasse por aqui e tal? Voltei para o Brasil ainda. E aí já estava aquela sementinha, né? Falei, de repente vou querer ir para a Europa para ver como é que é o campo da dança ali. Eu já tinha alguns amigos, colegas que tinham vindo para a Europa, para a Alemanha em particular. E aí eu comecei a trabalhar nessa ideia. Fechei tudo no Brasil. Eu ia perguntar, desculpa perguntar. Ali no Brasil, estava viajando com a companhia de dança, né? Sim. Chegou a participar em algum evento em Joinville? Sim, dancei em Joinville, dancei em Florianópolis, o Brasil inteiro, Porto Alegre. Porque eu sei que Joinville tem um festival de dança famoso, né? Muito famoso. dos maiores do Brasil. Ele é mais para escolas de dança, Aham. que dali saem todos os grandes bailarinos que estão emergindo, eles aparecem ali naquelas escolas. Então é importante por Acho que isso. tem até uma escola da Bolshoi ali, né? Que vai lá para pescar alunos Isso, brasileiros, dar bolsa, assim, sim. Aham. Não, muito interessante legal. eu salientar isso, porque eu sou de Santa Catarina Sim. e eu sempre ouvi falar do Festival de Dança de Joinville Sim, e da sim. escola de dança de Bolshoi ali e tal. Aí eu só queria Exato, dar esse link aí. Mas no Brasil fazia só dança ou fazia outras coisas? Impossível viver de dança no Brasil, né? Eu ia perguntar porque a gente sabe como é que é a vida do artista, digamos, né? O cantor, o dançarino, impossível. o pintor de quadro, a gente sabe como é que é, né? Todo mundo que trabalha com dança, pelo menos naquela época, tinha que fazer outras coisas. Por exemplo, ensinar dança. Então, só que era um problema na nossa companhia, porque nós viajávamos muito. Então, você tinha um compromisso de fazer um curso de dança numa academia de dança, mas às vezes você desaparecia por um mês, porque a gente fazia turnê de um mês e tal. Então, era tudo um pouco complicado. E acho que foi até ali que eu comecei, inclusive, a dar aula de inglês. Meu inglês estava muito bom. Dar aula de inglês particular também, como uma forma de arrotondar, né? De chegar até o final do mês. E, no final das contas, me serviu muito essa experiência. Me serviu muito aqui na Itália. Aham. O inglês aqui na Itália. Daí aqui dá... Dar aula e tudo, né? Eu sempre fui, minha família toda, muito ligada a línguas, a gente gosta de aprender línguas, de falar bem português, sabe? Nós Então, não, nós é o contrário. Nós não gosta. Nós não Agora, gosta. peguei você Nós aí. é o contrário. Aqui, o nosso podcast que é contar mentira e falar errado. É errado e contar mentira. Essa pode ser, né, a frase de vocês. E, então é isso, eu estava falando, né? Eu comecei a amadurecer essa ideia de vir para a Europa fazer uma experiência, mas para poder fazer isso eu tinha que fechar tudo lá, né? Porque eu tinha casa em São Paulo e tal. Deixei minhas coisinhas na casa de um dos meus irmãos e vim.
vim para Zurique, onde eu tinha uma amiga que era bailarina, uma grande bailarina. Ela já tinha uma carreira importante aqui. E ela falou, te hospedo para você ir fazer suas audições. Começar o processo de seleção das companhias. E geralmente você vai e faz, são anunciadas algumas audições, né? Tem 2 períodos do ano que geralmente são os melhores, depois do verão e depois do final do ano. E as pessoas fazem essas audições e depois, se você tem sorte e tal. Aí eu fui fazer uma audição, eu fiz uma só audição, porque já me pegaram para trabalhar nessa companhia. Em Ulm, já ouviu falar de Ulm? É no sul da Alemanha, a terra onde nasceu Einstein. É uma cidadezinha pequena, onde tem um teatro, e eu fiquei ali quase 2 anos. Fiquei quase 2 anos. Agora você quer saber como é que eu vim parar na Itália? Há 2 anos na Alemanha com essa companhia. Sim. E aí veio para a Itália com essa companhia? Você veio fazer um... Não. Qual é o clássico motivo de uma brasileira vir? Se apaixonou por um gringo. Conheceu um... Você conheceu ele numa apresentação? Mas deixa... Não, então, foi assim. Deixa abaixo. Não, deixa abaixo. Quando eu fui admitida nessa companhia, tinha todo um processo de alguns meses para poder fazer a papelada. Eu tive que voltar ao Brasil para fazer o visto, porque é assim que funciona, né? E aí meu dinheiro acabou. E naquela época, minha irmã morava na Córcega. Minha irmã já estava na Europa e morava na Córcega. Ela falou, vem para cá que a gente arruma um empreguinho para você, né? Se virar já. Se virar e tal. Aí ela me arranjou um emprego de babysitter. Eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha experiência com criança porque eu tinha já dado aula para criança. Mas eu não tinha experiência de cuidar de criança, né? Aí eu fui parar na casa de 2 proprietários de restaurante que estavam fazendo a estação do verão. Então, eles saíam de casa às 7 da manhã e voltavam às 2 da manhã, com 3 crianças, e uma era um bebê, que eu tinha que dar mamadeira. Eu não sabia nada daquele negócio. Era um estresse para mim. Tudo em francês, porque eu já tinha estudado francês. Eu falava um pouquinho de francês já. E eu assim, ai meu Deus do céu. Aí eu fiquei ali uma semana, o negócio foi ficando cada vez mais difícil. Aí no final da 2ª semana eu falei, eu não vou dar conta. Aí eles falaram assim, você não vai continuar, a gente não vai te pagar. Já levei meu primeiro calote logo, meu primeiro trabalho. Bem-vindo à Itália. Não era Itália, era Córcega. Só chegou perto da Itália, já o efeito colateral já foi pegando. Então, bem-vindo à Europa. Aí, melhorou agora? Melhorou. Lá fui eu, né, desesperada para minha irmã. Passei 2 semanas aqui, não ganhei dinheiro, e agora o que eu faço? Bom, vou arrumar outro trabalhinho. Aí fui pra praia, né? Claro. Já que eu tava sem... Fui pra praia lá com 2 livros. Tô lá lendo e do lado tinha uma outra pessoa, um rapaz sozinho também lendo. Aí a gente começou a conversar. E praticamente ele era um italiano que tinha perdido o ferry boat daquele dia e não tinha conseguido ir embora. Então ele estava ali também... Por acaso. Por acaso, como eu. Então... É o batelo, tipo... A canoa, né? O barco. O barcão, aqueles de linha. Então nós nos conhecemos ali e aí ficou aquela coisa que eu já estava morando na Alemanha, eu já estava, né, com a minha vida já organizada na Alemanha. Então eu fiquei na Alemanha quase 2 anos com essa relação um pouco à distância. Aí, em algum momento, essa coisa teve que se resolver, né? Ou tu vem ou eu vou, né? Uma coisa assim. O cargo só desocupa muito, tipo assim. Exato. Foi assim que eu vim para a Itália. E aí a minha vida mudou bastante, porque na Itália eu voltei na mesma situação do Brasil. A dança aqui é muito difícil. Aqui na Itália. Existe uma pequena cúpula que se entrar, beleza, senão... Pode-se dizer. Bom, eu acho assim, eu gosto de pensar que a Itália tem um patrimônio artístico e cultural tão grande, todos esses monumentos, essas obras de arte, esses museus, isso custa muito manter. Então não sobra nem culturalmente, nem mentalmente espaço para as coisas novas, entendeu? Então você fica um pouco vivendo... dessa glória do passado que tem que ser preservada. Que se torna comum, né?
Pois é, aí na mentalidade também, os ídolos, né, os ícones, né, de todas as formas artísticas são muito importantes aqui. Então você tem a bailarina, aquela bailarina inesquecível, a Carla Frati, o cantor de ópera e tal. E fica, não abre espaço para os novos talentos. Não abre muito espaço. De fato, aqui tem poucas companhias. Na Alemanha, qualquer cidadezinha, Ulm, nunca ninguém ouviu falar. Tem a sua companhia, a sua orquestra, o seu coro, entendeu? E aqui na Itália isso é muito raro. Tem muito pouca companhia. A barreira de entrada é muito maior, no caso. Muito maior. Então, aí eu tive que diversificar. E foi aí que eu volto a essa coisa do inglês. Eu comecei a dar aula de inglês. Mandei meu currículo. A primeira escola que me chamou foi assim: a gente precisa de um professor amanhã às 7 da manhã numa periferia lá perto do aeroporto. Eu falei, eu vou. Aí foi assim. E até hoje eu dou aula para essa escola. Mais de 30 anos. Hoje. Legal, caramba. Assim, eu estou diminuindo muito a minha Eu ia dizer que tem cara de professora, em casas braba. Não, braba não, eu sou ótima. Tanto é que eu tô lá na escola. Daquelas bravas, né? Aquelas que fazem a cara. Braba não, aquelas todo que mundo me fazem adora. Você não é braba, você é daquela que você olha assim, já dá medo, daí não precisa ficar brava. Não. Então eu comecei assim, entendeu? Eu falei, vou ver aqui como é que é o ambiente com a dança. Muito pouca possibilidade, mas eu era ainda bailarina, então a aula todo dia para me manter em forma, tudo bem. Aí através de contatos assim me disseram, vai lá na Scala, porque eles fazem audição para as óperas, para as produções de ópera como mimo, né? Aí tem uma audição geral no mês de setembro, que eles pegam todas as pessoas que ficam cadastradas, aí para cada produção de ópera eles fazem uma audição especial. Mas se você já está lá dentro cadastrada, eles te convidam para audição. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui e entrei. E logo depois, gente, muita sorte, teve uma produção da Traviata com o Riccardo Muti, que é esse grande, a gente estava falando de ícones, né? O grande diretor de orquestra, Riccardo Muti, resolveu fazer essa Traviata, lançando 2 novos cantores, mas a Traviata era dele, né? E aí chamou uma diretora de cinema, Liliana Cavani, para fazer toda a montagem cênica. Então foi uma audição assim muito muito seletiva mesmo, né? E eu passei naquela audição. Conseguiu? Nossa, essa Traviata me deu assim, por 12 anos, todo ano tinha Traviata. Então eu já sabia, eles pagavam muito bem, mas assim, era uma coisa absurda. Eu dizia, mas nossa, tanto dinheiro para ficar tão pouco tempo em cena. Valia a pena mesmo. Mas era interessante, porque esse papel de mimo, que vê a mímica, né? Assim, se você faz bem, ninguém te nota. Mas se você faz uma coisa errada, todo mundo vê, entendeu? Então tem que ser uma coisa feita bem, né? Se ninguém te nota, tá ótimo. Exatamente. Então a gente fazia assim, nós éramos os bailarinos, as pessoas da corte, nas cenas com muita gente, porque o coro, as pessoas do coro, eles têm que cantar, eles têm a impostação. Então, cenicamente, eles são meio paradão, entendeu? Então, por isso que tem que ter gente que faça movimento, porque aí você compõe a cena numa forma bonita, né? E com essa Traviata fui até o Japão, fiquei um mês no Japão, foi uma coisa... Aqueles anos ali, os anos 90, foram anos de muito movimento, logo que eu cheguei na Itália. Foi uma coisa movimento assim... artístico, você quer dizer? Artístico, não, mas para mim, assim, pessoalmente, de trabalho, de atividade, de conhecimento, de entrar na vida aqui da Itália. Dançou na arena? Sabe? Imersão na cultura? De imersão na cultura, de viver realmente uma vida muito, muito intensa, posso dizer. E a língua naquela época? Falava já italiano ou... Sempre no inglês? Não. Ou se vireixo no ingleseixo ali e tal? Não, eu fui aprendendo italiano devagarzinho, eu fiquei 6 meses muda na Itália. Porque eu já entendi italiano, porque na Alemanha... Desculpa, eu ia falar, por isso que você fez a mímica, né? Você era boa de mímica, passou na audição. Na Alemanha, a companhia de dança, onde eu dancei por quase 2 anos, era hiper internacional. Então eu ouvia sempre espanhol, francês, inglês, porque a língua de todos era inglês, e tinha um italiano.
que a gente ficou muito amigo. Então eu fui já ouvindo foi se italiano. habituando. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, oh meu Deus do céu, eu não sei falar, né? Aí eu fui estudar um pouquinho e eu não falava, eu era muito tímido, eu ficava assim, todo mundo falava, esse cara não fala nada. A bênção e a maldição de quem quer falar bem uma língua. Exatamente, é isso mesmo, porque eu não queria falar errado, então eu não falava. Até que teve um dia que eu soltei e falei, ó, bom. Vafan. Isso, foi a primeira frase. A primeira frase que ela falou. Vou falar bem pra caramba agora. E aí eu comecei a falar, não parei mais. Não, porque realmente quando a gente chega aqui, o recém-imigrado, né, o recém-chegado aqui, ele tem essa dificuldade na fala, na língua, né? Eu passei por isso, todo mundo passou por isso. E aí tu é uma criança pequena, tu estás ouvindo, tu estás entendendo o que a outra pessoa tá falando, e aí tu começa a montar frases, descobrir palavras, sabe? Eu assistia muito desenho animado na televisão justamente para treinar o meu italiano, entendeu? Tanto que eu com 4, 5 meses já tava falando, já tava me virando. Sim. Falava um pouco errado, mas já tava me virando. Depende muito da pessoa. Tem gente, Sim. como eu, por exemplo, eu fiquei ali armazenando Isso. e bom. Mas não é a forma melhor, eu acho. Eu acho que as pessoas têm que se jogar mesmo, entendeu? Sim, porque sim. o cérebro vai compondo, né? Sim, vai se adaptando, né? Sim. A respeito da dança clássica, você não pensou em lecionar, em ensinar? Dei aula aqui também. Deu aula aqui também. Sim. Aula Porque de geralmente dança, é assim, né? aula Quem de- tem um currículo já, posso dizer assim, premiado, no sentido de participar de escolas, de concertos e tal, né? Right. Tem esse currículo, poderia já, né? Dei muita aula de Que dança legal. clássica para criança, para adulto, muito bom. E também com outras pessoas, inclusive brasileiros, nós criamos 2 companhias de dança. Olha, que legal. Uma companhia, porque a gente, assim, eu entendi logo que entrar para uma companhia de dança, as companhias de dança que me interessavam não eram em Milão. Em Milão não tinha naquele momento, só tinha a Scala. Não tinha algo que me Só tinha interessasse Série A, mesmo. tipo, só São Paulo. E a Corinthians. minha vida era em Milão, né? E então eu logo conheci 2 brasileiros, um deles ainda está aqui na Itália, o outro já voltou para o Brasil, que trabalhavam com dança contemporânea. E a gente formou um pequeno grupo. E dali esse grupo, depois a gente adicionou outras 2 pessoas e nós tínhamos um grupo de dança séria, de dança contemporânea, com uma pesquisa. A gente fez parte de um certo circuito de dança contemporânea em Milão e em outras partes. A gente dançou até na Suíça, fizemos parte de alguns festivais, sempre nesse âmbito da dança contemporânea, né? E nós tínhamos um outro grupo mais comercial, que a gente fazia o que se chama Le Serate, de dança brasileira. Só que nós éramos bons bailarinos, entendeu? Então não era assim, era uma coisa feita bem, com músicas bacanas. Porque a dança clássica brasileira para a dança clássica alemã não muda nada, é clássico, né? É sempre clássico, como técnica, Tem um vamos estilo dizer, diferente ou não? Não. A Sempre técnica é aquela. Mas nesse grupo que se chamava Toca de Tatu, a gente teve uma época que a gente dançava assim, fixo, toda sexta e sábado, num local ali perto de Milão, a gente ganhava uma baba de dinheiro. Era muito bom. E era super divertido. A gente ensaiava na minha casa, no meu apartamento. E Vocês era cobravam assim, a entrada? Tipo, a pessoa pagava... Não, era um local, eles pagavam cachê. A gente chegava lá, fazia acho que Fazia 2 uma animação da sets. Serata, então? Tipo... Não era animação, era um espetáculo mesmo, com historinha, com as roupas. Isso hoje em Milão é difícil de ver, né? Porque ninguém paga mais um cachê. A gente tinha um cachê bom, éramos 5 pessoas. que O massa. comércio mudou também, né? Tipo, eu Tudo acredito mudou que a desse economia, ponto né? de vista. O cenário mudou, né? Acredito que não é só aqui na Itália, mas acredito no mundo inteiro, né? Tipo Aqui assim, na Itália ficou realmente uma coisa vergonhosa, sinceramente. Assim, o mercado para os músicos é uma tristeza, porque antigamente dava um cachê para o músico, agora quase que não te dão cachê, ainda querem que você traga o público. Mas eu acho que é uma, eu acho que é uma isso, coisa, que vai a roda, né? Tipo assim, dominó. A ciclo. A ciclo, a ciclo não. É uma coisa Um efeito reflete, dominó. Efeito dominó. Efeito Por dominó. quê? Porque o dono do restaurante, 15 anos atrás, ele tinha uma entrada.
Agora ele tem outra entrada, ele tem dificuldade em encontrar pessoal, ele tem custo muito mais alto, então fica difícil para ele também pagar bem o músico, e ele espera que esse músico que venha traga gente, porque até então ele não está trabalhando tanto quanto antes. Então tudo uma... É um efeito dominó. É a mudança do cenário, né? A mudança do cenário no setor econômico, entendeu? Porque se eu vejo por dono do restaurante, né? Se eu ganho hoje, não sei, fiz uma noite lá com uma música e ganhei 20 mil, sei lá, limpo, eu não tem problema em dar 5 mil pro músico que trabalhou muito bem. Agora, se eu tô terminando a noite e sobra 4 moedas, é complicado, né? Eu tenho só mais uma perguntinha a respeito do balé, porque eu sempre gostei demais de dança e tudo mais, e no Brasil a gente tinha essa ideia de que sempre foi um grupo muito seleto, muito difícil da criança que saiu lá da periferia conseguir chegar lá, sabe, numa companhia grande. E a pergunta é, qual é a dica para você que viveu tanto, que viu tanto, qual é a dica para essa criança que está lá hoje, lá em Cascavel, por exemplo, participando de uma pequena companhia no bairrinho dela e estudando e, sabe, com aquele sonho, com aquela fagulha de vontade de poder vir para a Europa dançar, de poder virar uma bailarina profissional? O que você pode dar para ela, assim, para manter essa chama acesa, assim, pode ser? Olha, a dança é muito evidente. O talento de uma pessoa, ou a técnica da pessoa, ou o físico da pessoa, se vê imediatamente. Então, existem muitas histórias de brasileiros que vêm de uma periferia, de uma situação de carência e tal, que conseguem bolsas de estudos, porque as escolas dão bolsa de estudo. A escola mesmo onde eu trabalhei, no Rio de Janeiro, onde eu cresci e depois eu fui professora, estava sempre procurando pessoas para dar bolsa de estudo, principalmente meninos, né? Porque a dança clássica, principalmente, existem ainda muito preconceito, né? Mas então, quando via um menino que tinha assim interesse, vem, você não vai pagar, dava roupa, dava sapatilha, dava tudo que precisava. E isso existe muito no Brasil, sempre mais. Mas escola normal, tipo... Escolas particulares, assim, que você olha e fala assim, isso aqui é escola para rico. Vai lá fazer sua barra, pede uma oportunidade. Se você for bom, eles vão te dar uma bolsa de estudo. Só tem que pedir, né? Muito massa. O Éder tá comentando, porque o Éder também é professor de dança, né? Fala que é professor de dança você também. É fui por muitos anos, professor de dança no CTG, música gaúcha, música tradicionalista gaúcha. E daí, como a gente participava, a gente fazia dança do facão, danças saía um pouco da tradição, né? Das planilhas, dos manuais, né? A gente saía um pouco e aí a gente conseguia participar com popurris, com uma coisa um pouco mais moderna, assim. Porque era original, era diferente. De festivais, tipo de dança de Cascavel, Londrina. Por que você monta um grupo aqui? Nós participamos do Filo em Londrina. É sempre uma coisa que fica em mim, né? A vontade e tal, mas só que aqui é uma coisa mais complicada um pouco. Primeiro a gente precisa sobreviver. Eles são muito modestos, né? Eles participaram do Italian Got Talent aqui na Itália. Jura? Com a dança do facão. Dança do facão. Tem vídeo disso? Vamos lá ver. Sabe o que é? Esse é um episódio muito curioso, que o Éder estava aqui na Itália fazia 1 ano. Então ele não conhecia ninguém nenhum artista da Itália, nenhum famoso, nada, não conseguia, não conhecia nem os caras bons dos filmes aqui na Itália, né? Então o que aconteceu? Nós estávamos lá se preparando. Na audição, né? Na audição, na fila, pronto para subir no palco lá para fazer. E daí ele começou a repassar o tip-tap, né? Eu fui instrutor de tip-tap também, mais americano. O sapateado, né? Então ele começou começou a repassar ali no canto, de repente eu tava ali com ele, e de repente desceu, apareceu o Cláudio Bisio. Cláudio Bisio é aquele careca, né? Do filme, né? E ele olhou pro Tyrone, ele também faz. Eu escutei o barulho, escutei um barulho, né? Ele falou, você tá fazendo tip-tap, porque eu também sou bom. Aí faz isso aqui. Aí ele fazia, aí o Éder fazia, agora faz isso, Aí o Éder junto com ele, assim, quando nós paramos, olhamos, tinha umas 30 pessoas, assim, todo mundo olhando, porque o Cláudio Bisio é super famoso. E o Cláudio Bisio falou, deixa eu ir embora, eu não podia estar aqui, pegou e vazou. E o Tyrone falou assim, quem que é esse cara aí? Ele nem imaginava. Muito massa, muito massa. Que legal. A dança sempre abriu muitas portas pra mim, porque daí eu com 14 anos já fui ensinar, né? Peguei uns mirinzinhos, a criançada, e daí me deu um suporte, assim, pra que eu pudesse sair de casa, começar a minha vida e tudo mais. Então tem um significado muito importante para mim. A dança sempre foi. E ao mesmo tempo um contato enorme com o piazada que dançava balé clássico, com a mulherada que dançava balé clássico. Depois eu abri uma pequena academia de dança na minha cidade e tinha professora, instrutora de balé clássico que vinha dar aula ali na nossa. Então eu sempre tive muito contato, né? Só para concluir essa parte, eu queria que você contasse aquela parte do público. Então, tinha um aluno meu de 6 anos de idade, né? E isso é a pureza de uma criança, né, cara? E eu sempre fui muito rígido. Eu gostava de
trabalhar com criança de 6 anos como a gente trabalha com aluno de 18, 20, entendeu? Porque as crianças, a gente muito fácil a gente menosprezar elas, né? Subestimar a criança. E a criança tem muito potencial, só que você tem que cobrar. Quanto mais tu puxa, mais elas, né, te dão respeito. Então, eu era muito rígido, falava, boy, fica aqui, é aqui que você tem que ir. A criança sabe como é que é, ele fica assim, né? Fica dá aquela assim, distraída. dá aquela coçadinha. Então, tinha esse Lucas, né, um amigo, o Lucas, meu Deus, ainda é meu amigo, né? E aí ele assim, todo perdido, e eu, Lucas, aqui, cara, vira pra cá, o público tá lá, como é que você tá virado ao contrário, cara? Vira pro público, tu tem que dançar virado pro público, onde já se viu. Aí ele todo assustado assim, ele falou, professor, mas quem que é esse homem, o público? Coitadinho, né, cara? Daí me deu um sentimento ruim, assim, coitadinho, cara, o público é a pessoa que tá te assistindo, me explicar. E aqui na Itália, Regina, então, já começou, e ficou aí por quanto tempo, na verdade, com a dança aqui na Itália? Eu fiquei até bastante, porque com essa pequena companhia a gente fez várias produções e até que a última produção que eu fiz já começou a misturar as linguagens. Era a dança, era o gesto e era a palavra. Então, se chamava Parola e Gesto, esse último espetáculo que eu fiz, onde a gente fez uma seleção de textos de poesias brasileiras, né? Que os italianos adoram, né? E a gente lia e dançava, a gente se alternava lendo em português, lendo em italiano, né? Com a música, com imagens e a nossa dança. Então foi um espetáculo meio multimedial. Foi muito bacana aquele espetáculo ali. Aquilo ali já tem quase 20 anos. Caramba. Muito E bacana. no caso, aí, com esse grupo aí, como se chama? Toca do Tatu? Não, o Toca de Tatu era aquele mais comercial. Se chamava Em Companhia. Em Companhia. Com NH ou sem NH? Com GNA. Em Companhia. Em companhia em italiano. Porque o português de companhia é com NH, né? Companhia, né? Que depois fala companhia, né? Mas esse Toque do Tatu, no caso, qual eram os estilos de dança ali? Era tipo, tocava a gente samba? tinha, por exemplo, bota uma música do João Bosco e aí bota uma bossa nova, um negócio. Bossa nova, samba, tinha assim coisas estilizadas, tipo maracatu, entendeu? Era uma coisa que misturava um pouco o folclore, mas com a dança. E como eu disse, nós éramos realmente bons bailarinos, entendeu? Não era uma coisa tudo improvisada. Tinha coreografia feita, música feita, a roupa, tudo arrumadinho. Você trocava de roupa? Trocava de roupa, ia outra. Assim, tinha solo, tinha padedê, tinha tudo. Tinha comentado com o meu irmão, a falta que faz aquele nervosismo do início, né? Aquela dor na barriga, vai dar certo. Várias vezes nós fizemos a abertura de shows, tipo, na época ali que no Brasil era famoso, que tava indo bem ali o Tradição. Fizemos a abertura do show do Tradição, legal. Tipo, nós fazia a dança. É legal demais. E quando você sobe no palco, cara, que você vê aquela luz, assim, aquela galera, cara, é uma emoção. Não, é uma troca de energia muito bacana. Eu acredito que o artista, acho que esse friozinho na barriga ele tem sempre. Sempre, vai ter sempre. Não existe você não ter um friozinho na barriga. Uma outra coisa que eu costumo dizer assim pro casal, né? Os caras falam, como que você vai esquentar teu relacionamento? Tá muito tempo junto com a pessoa. Cara, vai dançar. Faz umas aulas de tango, bicho. Vai estudar um bolero, faz umas aulas de dança. Cara. Porque o corpo, gente. O corpo massa. é o que a gente entendeu? Ele traz tudo o que a gente é também, entendeu? Então, quando o você contato, tá junto, o contato é uma troca fantástico. De energia muito forte. Que loucura, cara. E você tá ali, cara. Você não consegue estar fora dali. Você não consegue estar com o pensamento em outro lugar. Você tá também, 100% ali. Porque também depende da concentração da parada, né? Não é que, isso é muito assim, é algo realmente tem que vir de dentro, né? Tem que deixar o bigodinho e pôr uma rosa na boca. Mas não, assim, sabe, é uma coisa mais real, porque não só danças de salão mais clássicas como bolero, tango e salsa e tal, mas o próprio dança gaúcha, o 2x2, 2x1, o shot, o vaneirão, esse tipo de ritmo aproxima demais as pessoas. Tipo, você casais às vezes que eram brigados, cara, vinham, o cara todo cheio de marra, todo não queria, uma semaninha dançando com a gente, cara.
já tinha se soltado, O que já você falou falava melhor com a antes. mulher falava, não, meu marido começou a conversar comigo, ele era muito fechado, começou a conversar comigo, por quê? Cara, Dicas é do Porque Éder Taironi. Mas é aí, ó. verdade, mas aquilo que você falou antes é certo. Quando você está fazendo alguma coisa com o corpo, você está totalmente presente, entendeu? Então, essas danças, dança de quadrilha, todas essas danças que são típicas lá do Sul, é uma dança de escuta muito grande, porque você tem que estar fazendo as coisas junto com os outros. Então, cria-se essa harmonia, você não pode sair. Você está fazendo a coisa na fila, você tem que ficar na fila. Então, é uma coisa de cooperação, de grupo, muito, né? muito grande. Entra numa sinergia, né? Isso, O exatamente. sarandeio das prendas, assim, com o vestido, assim. Ô, cheguei a arrepiar, cara. Massa. É assim, até porque a tradição de vocês é uma tradição gaúcha, né, Guilherme? Acho que daqui vai ser um CTG, Pedro. Eu dou uma força para vocês fazerem um grupinho aqui, já que tem tanto brasileiro Nós aqui na vamos chamar a região. Regina para organizar nós, para ensinar nós como é que faz uma ata, como é que organiza, como é que Isso. E aí, no caso, não teve outra fonte de renda, a não ser a dança. A dança e Escola. aula De inglês. aula de dança, traduções, comecei a trabalhar com traduções. E aí tem a transição do momento assim que eu faço essa última produção de dança, e aí um dia eu entro numa reunião que estava tendo de um pessoal que queria fazer alguma coisa sobre o Instituto Brasil-Itália, que era esse instituto de cultura conveniado com o consulado, né, que existia em Milão. Houve todo um movimento ali para mudar a direção daquele instituto. Eu entrei ali assim, por acaso. Por acaso eu encontrei uma minha amiga, falou, estou indo lá para a reunião do IBRIT. Eu tinha frequentado o IBRIT na biblioteca para poder fazer uma pesquisa. Eu falei, eu era sócia do IBRIT, então vou lá, vou participar. Mas, menino, entrei ali na reunião e no final das contas eu já estava falando com todo mundo, formando chapa, tudo. No final das contas, houve essa transformação com o apoio do consulado e o IBRIT renasceu e eu fui fazer parte da diretoria como responsável dos eventos e secretária-geral. E aí foram 7 anos da minha vida de um aprendizado enorme, onde eu realmente descobri o Brasil ainda mais. Eu sempre, estando aqui, eu era assim, a bailarina, a professora, tal, o Brasil, minha identidade, mas foi quando eu comecei a trabalhar no Instituto que eu comecei realmente a pensar no Brasil, a descobrir a cultura brasileira. Tá, só para complementar, Regina, esse IBRIT, Instituto Brasil-Itália. Brasil-Itália, o que era? É um órgão do Ele governo brasileiro? Ele era uma associação de direito italiano conveniada com o Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty, através do consulado. Ele foi, porque assim, antigamente o Itamaraty tinha centros de cultura brasileira nas embaixadas pelo mundo. Aí o Fernando Henrique Cardoso mudou isso, ele manteve os que já existiam e os que queriam ser criados, ele criou, ele lançou essa outra ideia, que era fazer convênios com associações existentes. Então, naqueles anos ali, anos 90 e pouco, foram criados vários institutos desse tipo no mundo inteiro. Eles hoje não existem mais, porque o Brasil não contempla mais esse tipo de convênio, né? Tanto o IBRIT foi um dos últimos que resistiu, porque quando entrou essa nova diretoria, foi um momento do Brasil, que o Brasil era moda, 2003. O Brasil era moda aqui na Itália, entendeu? Todo mundo só fala, tudo Brasil, Brasil, Brasil. Ficou assim, aquele movimento, todo mundo queria saber do Brasil e tal. Então a gente entrou num momento muito feliz e por vários anos tinha muito curso de português, porque todo italiano queria aprender a falar português. Legal, cara. Muito estudante querendo ir fazer Erasmus no Brasil, querendo estudar na universidade no Brasil. Então foi assim um momento assim... Foi o boom da cultura brasileira. Realmente. Eu acredito que não só aqui na Itália, mas na Europa em geral, aconteceu muito disso, né? Foi. Aquele momento ali foi um momento muito feliz para o Brasil. E aí foi justamente ali que em 2004...
A Prefeitura de Milão nos contatou no Instituto. A gente fazia evento, assim, tinha um lugar no centro de Milão. A gente fazia coisa para criança, literatura, a parte da biblioteca maravilhosa que tinha ali, fazia cinema, fazia exposições. E aí a Prefeitura de Milão nos contatou porque eram 450 anos da fundação de São Paulo, que é a cidade irmã de Milão, e eles queriam fazer uma série de eventos grandes para festejar. Eram outros tempos, completamente diferentes de hoje, né? E uma das ideias era fazer uma mostra de cinema dedicada a São Paulo, com filmes que tivessem a ver com São Paulo, ou de diretores paulistas. Então essa foi a semente, né, que deu origem. Que deu origem ao Então eu ajudei a organizar festival. aquela primeira mostra sobre São Paulo. Foi um sucesso. Aí no ano seguinte a gente falou, bom, vamos lá bater na porta da prefeitura para pedir dinheirinho para fazer outra mostra. Aí fizemos sobre o Rio de Janeiro. E a partir dali a gente fez outras 4 edições, foram 6 no total, sem tema, porque a mostra foi se afirmando, as pessoas foram gostando, e a Prefeitura de Milão ia ajudando, e o consulado também. E aí, nesse percurso todo, infelizmente, o Instituto ficou insustentável. O Instituto, os convênios com o Brasil eram cada vez menos vantajosos, né, pediam uma contrapartida cada vez maior. Chegou a crise de 2008 aqui também, né? E aí aquilo secou a torneira. tudo ali, foram secando todas as torneiras de patrocinadores privados, do próprio Brasil. E aí não dava mais para ir para frente com o Instituto. O Instituto, infelizmente, fechou. Só que a mostra, ela já era um sucesso, entendeu? Aí, com que era outras... a mostra de cinema? A mostra de cinema. Aí, com algumas pessoas que trabalhavam na mostra e tal, a gente falou assim, vamos abrir uma associação e vamos continuar com a mostra. E foi assim que a gente inaugurou a... É mais gestível também, né? Você diz, eu vou fazer uma vez por ano? É uma vez por ano. Uma vez por ano, eu vou buscar patrocinadores durante o ano para isso. Depois o mercado do cinema, a gente viu que entrou Netflix e tudo, mas o cinema continua forte. Sim. Porque o espetáculo do cinema é único, né? Você entrar numa sala de cinema é único. E o filme, né? Você vê que eles continuam alugando o filme. Eles continuam vendendo o filme, por mais que seja entregue na tua casa. Você tem lá, pode comprar o filme para ver quantas vezes quiser, ou pode alugar para ver uma vez só. Então, até online, né? É online, mas não vem a fita. Mas o esquema é o mesmo. Então eu acredito que o filme, o cinema vai continuar vivendo por anos e anos. O conteúdo audiovisual vai sempre a experiência, existir, né? porque as pessoas precisam de histórias, precisam... Eu acredito que nessa parada de histórias, né, passar história para as outras pessoas, mesmo que sejam fictícias, como novelas, cinema, teatro, é uma maneira de entretenimento, entendeu? Sempre foi, né? Sempre foi, entendeu? Foi, vai continuar sendo. Meu pai era ator de teatro quando era mais novo. Daí que veio a tua... Meu pai era ator de teatro e locutor de rádio. Tá vendo? Tem aí tem uma genética, tem uma pegada ali. Tem uma coisa interessante também que a gente pode observar que, por exemplo, a Disney agora está em crise, está uma crise enorme, por causa dessa lacração, dessa coisa, assim, dessa necessidade de botar pautas, assim, cada vez mais extremistas, seja para um lado ou para o outro, enfim. E eles estão sofrendo, assim, com... Não é um boicote, mas uma diminuição enorme da visualização deles, dos filmes deles. Inclusive, eu vi essa semana uma crítica enorme ao cinema atual, por estar botando tanto efeito e por estar tanto... Por exemplo, a série Heróis, por exemplo, né? A parte de heróis, ela já está ficando maçante. As pessoas não estão conseguindo se identificar com os episódios, com o próprio herói, com o personagem. Com os personagens, como era uma vez. Por exemplo, Poderoso Chefão, você pega filmes antigos em que você se identificava, por exemplo, um Titanic da vida, você via os dois você sabe, os primeiros filmes do Homem-Aranha, por exemplo, as crianças todas querendo jogar teia, todas que hoje você já não sente mais esse apego das pessoas aos personagens. E o debate era esse, tipo, por que o cinema chegou nesse ponto de virar tão comercial
comercial que não consegue mais fazer com que as pessoas se apeguem aos personagens. Eu né? acho que o momento de crise é um momento de crise mundial, né? E então, Esse momento agora, você está esse dizendo? momento que a gente está vivendo. E, de fato, existe, na minha opinião, uma separação entre entretenimento e cultura, ou fruição da arte, vamos dizer, né? Onde tem muito cinema que não é o cinema americano, que ainda te leva à reflexão, ao sentimento, a uma identificação com alguma coisa que você nem sabe, mas você sai dali abalado, impactado de alguma Durante forma. a semana você vai E que você vai lembrando, né? pensando. Caramba, aquele cara. filme ali. Às vezes eu sinto isso. Eu tô arrepiado agora. É. Eu tô arrepiado, sabe Então por quê? eu acho. Desculpa, não, pode vai, continuar. não, termina. Não, que eu assisti um filme italiano que é conhecidíssimo, que é A Vida é Bela. Sim, sim. Caramba, aquele filme ali eu fiquei reflexivo por acho que uns 10 dias. Sim. Sabe? Porque é muita. Carga emotiva, Tudo. o enredo. Tudo, que ela tudo, falou, né? tudo, Os tudo. personagens muito fortes. Também né? é. Então, o que eu estava dizendo, agora me fugiu, peraí, Mas era vou voltar para Sobre a trás. crise. Sobre a crise hoje. Então, exatamente. Eu acho que por estar o mundo tão dividido e tão confuso nesse momento, a gente não sabe onde vai parar, eu acho que quem tem uma pegada mais comercial, como todo o cinema mainstream americano, está meio perdido, porque não está encontrando uma resposta no público, entendeu? Então, está continuando a Martelar, né? martelar esse tipo de filme, e as pessoas já não estão mais aderindo àquela fórmula, né? Porque o cinema americano ele tem uma fórmula, tem sempre certas mensagens que Jornada estão do herói, sempre sempre igual. ali, o Sim. conflito, a resolução quase sempre positiva, né? Quase sempre edificante. Mas o cinema mesmo, as histórias, a literatura, não precisa falar só disso. O público não quer só isso. Entendeu? Eu acho assim que eu adoro entretenimento, adoro o cinema americano, adoro ver um filme que eu não vou ter que pensar, que vai ser uma coisa bacana, que vai ter um filme que eu já sei o que eu estou indo assistir. É ótimo. Mas eu também quero aquele outro conteúdo onde eu vou ser surpreendida, entendeu? Enigmático, né? Vai Algo ter alguma enigmático. coisa que vai ficar na minha cabeça, que eu vou ficar elaborando. Como é que você aconselharia para uma pessoa que quer ver um filme um pouco mais com uma carga cultural maior, para como que ele pode escolher um filme assim? Porque, por exemplo, você vai escolher um filme de, sei lá, ação. Mais ou menos tu já sabe o que vai vir. Certo. Você vai escolher um filme de terror. Uma vez eu assistia, mas veio uma ânsia agora, me veio uma ansiedade, cara, o negócio, tipo, eu sei que os caras vão... Era de propósito. Pois é, mas uma vez eu gostava disso, agora eu acho que é por causa da vida real, sabe? Tipo, Tá o ficando trabalho, velhinho vida também. real, essa ansiedade... A gente vai mudando também no curso do Claro, tempo, claro. claro. Aham. Né? É verdade, Nossos até porque antigamente, hoje, vamos assistir um filme de comédia. Cara, eu não assisto filme de comédia porque eu não dou uma risada durante o filme inteiro. O meu senso crítico ele ficou muito mais aguçado e que, Claro. pô, Mas isso aí sabe por quê, não Marcão? tem graça. Porque assim. o politicamente correto não era presente no cinema na época do Jim Carrey. Então você assistia um filme do Jim Carrey e ele fazia aquelas palhaçadas e dava graça. Porque ele não tinha um compromisso com o politicamente correto. Hoje ele não pode ofender ninguém. Hoje ele não pode fazer uma piada com ninguém. Porque vão cancelar ele, porque vão processar ele, porque Também. porque o processo... Isso faz parte Se for ver, também. faz parte também, né? E eu acredito que o cinema em geral acontece isso. Hoje o politicamente correto, ele tá presente no cinema, tanto americano quanto... Mais no cinema americano. Mas tipo assim, se trazer esse politicamente correto pros dias de hoje, filmes de antigamente, não. Vai Mas ficar o tudo meio... cinema mais experimental, ele não vai se preocupar com o politicamente correto. Ele vai falar do problema. Entendi. Ele Vamos vai supor- falar por que está acontecendo isso Os aí. clássicos brasileiros ali, tipo Cidade de Deus, de Sim. politicamente correto, não tem nada. Você vê, os caras estão se matando tudo lá na favela. Lá Sim, e vendendo tal. droga e coisa, e prostituição. Mas- Esse é um filão, é uma tendência do cinema brasileiro que um pouco já, que era o favela movie, né? Que você tem que mostrar a violência. Tropa de Elite. E tal, Que esse não está mais tanto popular no Brasil, mas não é por causa do politicamente correto, é porque tem espaço maior para outro tipo de reflexão. entendi. Mas voltando à tua pergunta, se a pessoa quer ver filmes que são diferentes, vai ter que dar uma pesquisada, por exemplo, aqui na Itália, filme de sé.
não? Que são os filmes... DC? DC, é a expressão em francês. Onde você vai ver filmes de outros países, filmes italianos maravilhosos que existem, que a gente não vê. Filmes argentinos. O cinema argentino é maravilhoso. O cinema chileno é maravilhoso. O cinema inglês, alemão. Alguns franceses, ultimamente, eu percebi que são bons. Também. Os franceses também, eles têm, seja o lado assim mais comercial, como aqui na Itália também, né? E outros filmes mais cabeça, entendeu? Tá, eu quero saber a tua opinião sobre esse filão de filme italiano de Natal com Cine Panettone? Eu nem olho, porque eu particularmente não tenho interesse, mas eu acho que tu já sabe que vai ser uma tiração de sarro infinita, né? É o que eu estava falando antes, a pessoa vai, entretenimento puro, a pessoa vai sabendo o que ela vai levar para casa. E eles falam romano, daí você não consegue entender? Também tem isso. É verdade. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Fala pessoal, beleza? Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Manda o teu recado, nosso amigo Éder Tairone. O recado é pra você, sempre que possível, pessoal, curtam esse vídeo, deixa o like, porque o YouTube entrega mais o nosso episódio, você vai fazer com que mais pessoas assistam o nosso trabalho. Então se inscreva também no nosso canal, deixe seu comentário se você quiser, e se você não quiser, claro, não precisa deixar. Clica ali naquele sininho também pro YouTube mandar pra você sempre que tiver um vídeo novo no canal. Né? E tem um sininho no Instagram também, né? Coloca o sininho lá. Tem sininho no cada Instagram vez também? que sobe uma história, alguma coisa, é notificado por Essa é primeiro. nova pra mim, então vai lá no sininho do Instagram também, pessoal. Bate no sininho que vai funcionar. Tindom. Né? E Vai. pra você que vive aqui na Itália e precisa trazer uma pessoa lá do Brasil pra cá e precisa fazer lettera di invito, sabe que tem lettera di invito? Carta de Permesso de convite. soggiorno, codice fiscale, incomodação, e você tem o teu trabalho, você tem a tua família ainda. Pra você deixar toda essa parte aí, passa tudo, delega tudo pra Larissa Ignoato. Ela vai fazer tudo isso pra você, vai te ajudar, toda a papelada burocrática, porque ela trabalha em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho, e viagem e turismo. Então ela vai resolver tudo isso aí pra você e você vai viver o que a Itália tem de melhor. Precisando de ajuda, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. É isso. E a outra nossa patrocinadora é a Débora Tomasi, que é uma gestora de propriedades aqui na Itália. Ela tem aqui na Itália uma vila que ela faz o aluguel nas plataformas Airbnb e Booking, mas porém a pessoa que tem uma propriedade a mais, que quer ganhar uma renda extra a mais, pode falar com a Débora justamente para ela fazer a gestão burocrática nessas plataformas, beleza? Então, precisou aí, chama a Débora que ela bate um bolão Tomasi. e vai resolver também. É isso aí. Beleza. E eu queria pedir pra Regina então pra falar um pouquinho sobre o festival, Regina. Como é que vai ser? festival aí, né? Já tá na cara aí, né? Tá quase. Já estamos na reta final. Então, ele começa dia 26. Esse ano a gente está com 18 filmes. 18 filmes super recentes. E alguns são 14 filmes super recentes e 4 flashbacks. São flashbacks porque são filmes que o público gostou muito nas edições passadas, né? E os temas são... Primeiro eu queria falar sobre o cinema brasileiro, porque a gente não falou sobre o Claro. Bora. O Aldir Blanc sempre falou: o Brasil não conhece o Brasil. E o brasileiro não conhece o próprio cinema. O mundo não conhece o próprio cinema. Cinema brasileiro. Não, o mundo não conhece cinema brasileiro, né? O mundo não conhece o cinema brasileiro, porque existe um vazio na distribuição cinematográfica, né, de todas as cinematografias que não são a cinematografia americana. Né? E então é muito difícil que o cinema brasileiro chegue às salas. Então eu acho que o trabalho que a gente faz aqui com o Agenda Brasil é muito importante para o italiano conhecer o cinema brasileiro, para o brasileiro que mora aqui conhecer o cinema brasileiro, tá? E o cinema brasileiro, ele é muito forte, ele é muito importante. Importante assim para você saber quem é o brasileiro, saber o que é o Brasil, entender, tentar entender o Brasil, tentar ver o que é o Brasil hoje, sabe? Então, os temas que são
enfrentados aqui nessa escolha, nessa seleção que nós fizemos, eles realmente falam do Brasil como ele é hoje, sabe? Então são questões urgentes, questões importantes, problemáticas que existem desde que o Brasil foi descoberto e colonizado, e que tem uma solução muito difícil, mas que é preciso falar e refletir e debater, entendeu? E de fazer conhecer. Portanto, é um momento assim de reflexão com entretenimento, porque muitos desses filmes são super bem escritos, super bem interpretados. O cinema brasileiro tem melhorado tecnicamente falando, assim, de uma maneira enorme, porque houve muito investimento nas décadas passadas no cinema. As pessoas que estudam cinema estudam no exterior e voltam para o Brasil. E vem com a técnica do exterior, né? Com aquela técnica, entendeu? Mas para falar dos nossos assuntos. O que seria mais caro para o produtor brasileiro lá? É a parte de enredo, a parte de sei lá, organizar o povo para trabalhar com isso, botar todo mundo ali organizado, tipo, o próprio equipamento, vestido e assim vai, ou o próprio material, tipo câmera, luz, tudo. O que é mais caro? A produção do cinema brasileiro está muito bem resolvida, porque existem várias leis de fomento, então podem conseguir financiamento para fazer. O problema é a distribuição, chegar até o público. O produto pronto. Isso, vamos até separar uma coisa, porque existe um certo cinema brasileiro que chega nas salas e enche as salas, que é o cinema mainstream. Comercial, as grandes comédias, como a gente estava falando antes, o cinema panettone, os filmes de Natal aqui na Itália. Tem essas grandes comédias brasileiras muito legais, feitas com grandes atores da televisão. Então o cara quer ver no cinema o ator que ele vê na telenovela. E esse tem um mercado muito grande, muito bom. Tá? Mas é por comercial? É mais comercial. Agora, tem um cara que financia, né? Mas é porque chega na sala porque sabe que tem público certo, entendeu? Tá. Outros filmes que são... Mas não é porque são experimentais, eles simplesmente não conseguem o mesmo espaço na distribuição, seja no Brasil que no exterior. Agora, no exterior, o cinema brasileiro está sendo cada vez mais reconhecido pelos festivais importantes internacionais. Berlim, Cannes, Locarno, Veneza. Na edição agora, a gente está trazendo o filme que ganhou Locarno no ano passado, da Júlia Murat, se chama Regra 34, um filme fortíssimo que provavelmente não vai chegar nas salas, em nenhum lugar. E é uma pena, porque... Mas por que não vai chegar, será? Será que esse pessoal... Porque o mercado da distribuição, ele é muito comprometido com resultados de público, entendeu? Dinheiro, financeiro o negócio. E você não consegue passar aquela barreira do poder dos americanos. Entendi. Eu li outro dia, eu fiquei pasma, que o investimento que foi feito só para lançar o filme Barbie no Brasil, eu não sei te quantificar, porque eu não vou lembrar esse número, já é querer demais de mim, mas o investimento que foi feito só para o lançamento nas salas do Brasil... Só para organizar e disponibilizar os slots de tempo para lançar. É superior a todo o dinheiro que foi gasto para produzir filmes brasileiros nesse primeiro semestre de 2023. Nossa. Então, tudo que foi gasto para produzir... Vou botar uma caixa rosa lá para o pessoal fazer foto, para... Então, para você, como é que você luta contra um poder de investimento desse? E o cinema americano é uma indústria muito forte nos Estados Unidos. Tem um investimento imenso ali dentro. Então, poucos países conseguem chegar perto, sabe? E serem distribuídos. Não existe uma forma da pessoa criar, sei lá, uma plataforma de filmes que englobem esses tipos de filmes? Existem uma Netflix cultural, algo existe, assim? Por exemplo, aqui na Europa, Mubi que é uma plataforma francesa, mas se vê aqui também. O My Movies, aqui da Itália, também apresenta muitos filmes que não são daquela corrente mais comercial. Então, ali você tem uma oportunidade de ver conteúdos diferentes. Assim, os filmes brasileiros que chegam aqui ficam muito parados, não conseguem penetrar, entendeu? Não consegue, infelizmente. E para quem quisesse pegar, por exemplo, seguir os produtores ou os diretores, é uma opção?
para você chegar assim, né, a ter acesso a esses conteúdos? Seguir nas redes sociais? Ou seguir nas redes sociais, ou eles disponibilizam talvez assim à venda um filme, tipo alguma coisa Existe, assim, filmes brasileiros estão em muitas plataformas, por exemplo, da Globoplay. Tem bons filmes brasileiros disponíveis na Globoplay. É que aqui não chega aqui na Itália, porque os contratos não incluem. Tem um filme agora sobre a Nardoni, né? Que chegou no top 10 da Netflix. Que sobre os Nardoni ali, é um pouco mais sobre crime e tal. Sobre o Mamonas mas também, chegou, tá? sobre o Mamonas também. Acho que é mais documentário. Um documentário. Mas é porque uma a produção brasileira, Netflix, né? que é um poder muito grande, ela tem, eu acho isso muito positivo, ela tem canais de produção em vários países. A Netflix produz aqui na Itália, produz no Brasil. Ah, entendi. Nós estamos trazendo um filme que é produzido pela Netflix Brasil e Estados Unidos, mas não está disponível na Netflix Itália. Então o diretor é brasileiro, o roteirista também é brasileiro. Que legal. E a gente vai mostrar ele aqui, porque ele não está na Netflix italiana, mas ele é uma produção Netflix. Que show. A Netflix, ela tem Cidade tem esse, Pássaros. ela tem essa Cidade- produção, Pássaro. Cidade Pássaro. Cidade de Pássaro. que é uma obra italiana, é brasileira. Brasileiro. Ele é um filme brasileiro. Que Tá. bom. Passado em São Paulo. Esse evento de Milão, ele vai reunir quantos filmes? São 18 filmes no 18 total. filmes. Tá, esses filmes vão ser passados na sala de cinema ou na... Exatamente, é uma sala de cinema no centro de Milão, uma sala de cinema muito prestigiosa e tem a exibição, hora Pra quem tal, quiser ir lá, chega é fácil estacionar lá perto? Ou como é que é? É no meio no centro, melhor ir de É ali, metrô? não sei se você conhece, ali do lado, onde é na Piazza 25 Aprile, que é onde tinha o Teatro Esmeralda, e agora é o Italy, é ali. É bem central, mas tem metrô, tem Sim, então bonde, tem seria bom de ir ônibus, tem metrô, tudo. tipo, a pessoa que mora aqui na Melhor Itália que queira metrô. ir, metrô Melhor e E vai aí, lá. já fica o convite aí, o pessoal que nos assiste aqui da Itália, que tem interesse em prestigiar o cinema brasileiro, aqui em Milão vai acontecer o festival dia 23 Não. De 26 de 26, setembro 26 a a 8 8. a 8 de outubro. a 8 de outubro. É. No Palazzo... Ante o Palazzo del Cinema. Isso. E ali, mas nós tínhamos até conversado antes, né? Vai passar esses filmes, todo dia passa 1, 2 filmes, é isso? Depende, no calendário tem dia que tem 3 filmes, tem dia que tem um só. Aham. É uma Depende. sala única ou são Não, várias ali salas? no Palazzo del Cinema são 11 salas. Ah. Nós vamos ter uma sala, Dedicada? mas elas são sempre alternadas com outros filmes da programação do próprio Ah, cinema. entendi. Entendeu? Então, Então tem que olhar o calendário, vagaluna.it. Ainda não está no site, porque a gente está criando um pouco de suspense. Aham. Mas daqui a 10 dias, no máximo, vai estar já tudo lá no site. Então o site é vagaluna.it e a pessoa entra e vê o calendário certinho, já dá pra se organizar pra ir escolher. Exato. Tem embaixo de cada filme tem sim tipo uma... Tem a com certeza, sinopse. uma sinopse pra pessoa Tem entender. os prêmios que ganhou. E a gente está vendo se vai colocar também os trailers, porque pode ser uma coisa boa. E aí você tem uma ideia e escolhe, entendeu? E A tem entrada a pessoa paga online ou paga lá na hora? paga lá na hora. Lá na hora. Mas acho que pode reservar também. Eu ainda tenho que ver isso com o cinema. legal. Acho que pode reservar online também. E voltando a falar dos temas, né? É muito interessante, porque a gente sempre procura em italiano fala um filo conduttore, né? Uma conexão, né? Uma conexão entre os filmes. E o que a gente percebe nas últimas edições é que cada vez mais o cinema se olha no espelho, um pouco como eu acho que a nossa sociedade no Brasil está fazendo agora nos últimos anos, está se olhando no espelho, está descobrindo quem é realmente, entendeu? Isso a gente vê em todos os acontecimentos políticos, tudo que está acontecendo, que aflora. No cinema também está acontecendo isso. E os roteiristas, os produtores, os diretores colocam isso na tela para você ver. Então você se vê ali. Que show. Mas interrogando assim de uma forma não direta. Você vai para casa e você fica pensando naquilo, entendeu? Fica refletindo, então, né? essa conexão, ela tem muito a ver. Eu não sou uma crítica de cinema. No nosso grupo, um dos fundadores da Vagaluna se chama Marco Palazzini. Ele é um italiano, ele é um crítico de cinema. Ele entende da linguagem cinematográfica. Não é o meu campo. Mas eu estou um pouco repetindo o que a gente conversa e a gente percebe, né, na produção do cinema brasileiro, que é essa
esse olhar no espelho e essa relação com o patriarcado. Mas o patriarcado não só na figura do pai. A figura do pai é muito presente, a figura masculina muito presente, com conflitos muito fortes e tal. Mas esse patriarcado também é quem está acima de você, né? O empresário que te dá o trabalho, o governo que modifica a tua vida por um motivo ou por outro. No então, bem ou no mal, essa relação com o que está acima de você, que pode ser seu pai, o seu empregador ou o governo do país onde você mora, entendeu? Então isso está muito presente nesse momento. Olha que interessante. Tá, e nesses filmes aí, os temas não são iguais, obviamente, né? São relacionados à vida cotidiana brasileira? São histórias de vida de pessoas, existem documentários também. As histórias de vida são todas muito interessantes, acontecimentos e relações e conflitos. Como é que vocês fazem para escolher esses filmes? A gente vai procurando. Nas 2 últimas edições antes da pandemia, nós éramos realmente um festival competitivo. Então a gente lançava um edital e recebia os filmes. Mas assim, a gente recebia tipo 90 filmes, 100 filmes. E nós somos um festival pequeno, né? Então você tem que assistir tudo e tal e faz a seleção. Como a gente optou por não fazer festival com Premiação. agora... Tipo, vocês não premiam o mais votado, Não. mais assistido. A gente vai selecionando, a gente vai se informando para ver o que está saindo e vai procurando. A gente também acompanha a carreira de alguns produtores e diretores. De fato, nós estamos apresentando o 3º longa-metragem de um diretor pernambucano que se chama Camilo Cavalcante. Ele já veio no ano passado com um filme de ficção. Esse ano ele está vindo com um documentário que se chama A Rua Aurora, Refúgio de Todos os Mundos, que é um documentário sobre a Rua Aurora, em São Paulo, onde isso tudo que eu estava falando se concentra, né? Porque você está falando de uma cidade, de um centro urbano muito forte como São Paulo e como ele afeta a vida das pessoas. Então ele vai conversar com essas pessoas que moram ou trabalham ali na Rua Aurora, no centro de São Paulo, sabe? Então é muito interessante. E o que eu estava falando? A gente faz essa seleção e aí a gente contata as pessoas e também tem que ver as condições, né? Porque tem filmes que tem um distribuidor internacional. Então você não fala com o produtor, você fala com o distribuidor. Aí você vê quais são as condições, porque tem alguns filmes que são muito caros, né? Que a gente tem que pagar para poder exibir, que está certo. E esse, por exemplo, esse filme, qual que é o motivo desse filme ser muito mais caro de um outro, que talvez seja bom tanto quanto esse, mas esse tem um valor mais alto comercialmente, o custo que foi feito? Porque talvez o produtor ou o diretor já tenha um certo nome, já tenha vencido prêmios internacionais, então ele consegue o distribuidor, porque o distribuidor vê nele um potencial de venda do filme para canais comerciais. Né? Eu sou um cara que eu gosto de assistir, eu curto bastante, eu curto assistir muito histórias baseadas em fatos reais. Né? Esses filmes brasileiros, eles são baseados em fatos reais, não existe ficção. Existe inclusive ficção também. Existe a ficção. Tem várias histórias com base em fatos reais e outras não, mas assim, eu acho que um roteirista e também um diretor, eles sempre colocam a sua experiência pessoal. Ele não vai viajar demais também, né? É uma história fictícia, mas que sempre traz uma bagagem pessoal, hein? Sim, uma história fictícia, mas ela acontece de verdade, né? Talvez não seja baseada, por exemplo, eu vou fazer um filme sobre a vida do Éder. Esse filme é baseado na vida do Éder e tal, porque o Éder é isso. Mas existe... Você vai viajar dentro daquilo ali. Você vai é embasado sempre em fatos reais. Por reais. exemplo, tem um filme que a gente vai trazer que ganhou muitos prêmios em Gramado no ano passado, que se chama Noites Alienígenas. Tá? Esse filme é um filme duro e ele é muito especial, esse filme, porque ele fala da Amazônia urbana. Ninguém pensa na Amazônia como centro urbano, mas a Amazônia está cheia de centros urbanos, onde, infelizmente, hoje tem uma situação
de tráfico de droga que envolve a vida dos jovens muito forte e muito problemática. É uma história de ficção, né, que tem um protagonista que se envolve no tráfico numa cidadezinha em Rio Branco, no Acre. O diretor é acreano, ele foi estudar, a gente estava falando antes, foi estudar fora, voltou para falar desse assunto. Caramba. É uma coisa que provavelmente existe, mas ele não está dizendo a vida do Marcos, que é o cara que mora lá na via tal, na rua tal. Mas ele está baseado em exatamente. fatos reais. Ele quer abrir para o mundo que ali existe aquilo ali, velho. E se não for resolvido... Mostrando a realidade. O Festival de Cinema Brasileiro em Milão, ele vai mostrar a realidade do Brasil atualmente e também com com uns flashbacks. Flashbacks de alguns filmes, por exemplo, Faroeste Caboclo. Uau. É um filme do René Sampaio que é baseado na canção do canção. Renato Russo. É um filme maravilhoso. Tem que ir lá ver esse filme. Mas não vai durar só 9 minutos, né? Não. É um longa-metragem. Agora, vamos combinar, né? Nada melhor do que um filme assim pra desglamorizar a vida do brasileiro. O cara assim pensa, saiu pra fora, foi visitar. Só que o cara passa aqui também muita coisa. Existe um filme assim que já retratou a vida do imigrante ou que você conheça? Não que eu conheça. Quem sabe a gente consiga organizar vocês coisa, né? podem produzir aqui. É algo que tá no meu coração faz tempo, entendeu? Fazer o cara mostrar lá o cara de manhã cedo às 5 da manhã comendo uns bolachinhas secas. Alguns anos atrás a gente fez um filme que era uma situação assim, uma história fictícia, que se passava na Alemanha, porém. Era um brasileiro que morava na Alemanha, era imigrante, e aí era uma história, era um filme bem A Vida Lá Fora pessoal. Produções apresenta. Por que não? A Vida Lá Fora Pictures. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, ó. Porque o cara simples do dia a dia, ele tem condições de começar no cinema no sentido assim, quão difícil realmente é fazer uma produção? Porque você fala aqui, vamos fazer um filme. Já é difícil mas fazer um podcast. É assim mesmo? ou poderia, tipo, fazer um Mazzaropi, assim, pegar e começar a gravar? Olha, era o Glauber Rocha que saía com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele foi fazendo. Né? Eu acho que depende de quanta energia você coloca na coisa que você quer fazer. Uma produção cinematográfica que chega numa sala é uma coisa que envolve muitas pessoas, mas muita gente. Você, quando termina o filme, você fica para ver aqueles créditos todos, são centenas de nomes. É verdade. Centenas de nomes, desde o motorista ao administrador, ao cabeleireiro, maquiador. Sabe o que eu acho? Que quem fica vendo é os caras que estão com o nome ali, né? Todos os músicos tocaram as músicas que foram gravadas. Muito louco, filme, né, cara? Muita gente. Agora, tem o começo, muito frequentemente, é o curta-metragem. Que é o mais em conta também, investimento. Porque você tem que, você calcula quanto custa um minuto você produzir. Você tem um cálculo desse tipo, né? Então, para eu fazer 10 minutos de filme, quanto vai me custar? Um curta-metragem, que tamanho tem? Curta-metragem, ele é considerado curta, acho que a partir de 5 minutos até no máximo 30. Ah, tá. Senão daí já vira média-metragem, né? Existe o curta, média e longa. Metragem. E a longa-metragem é de 1 hora em diante? 1 hora e passa? Não, tem mais. 90 minutos, 1 hora, assim, 80 minutos já é longa-metragem. Eu amanhã estou indo para Cesena, estava falando ontem, porque em Cesena tem um festival de curta-metragens mundial, onde esse ano eles fazem um foco sobre o Brasil. Então nós fizemos uma parceria e nós convidamos alguns, a gente anunciou que estava tendo esse edital e alguns dos filmes que nós já conhecíamos se inscreveram nesse festival. E como esse programa aqui ele vai ser vinculado depois do anúncio do prêmio que vai ser amanhã, eu já posso dizer que o filme premiado é um filme brasileiro de uma menina de São Paulo, se chama Sobre Elas. Então ela está fazendo um curta-metragem, mas daqui 10 anos, 5 anos, de repente a gente vê esse nome, o nome dela é Bruna Arcangelo, a gente vai ver esse nome como uma cineasta de longa-metragem, entendeu? Ela está começando a carreira dela. Que legal. Papo bom, papo
papo gostoso, gostei. sabe? Eu também. Vamos falar das mulheres um minutinho. As mulheres no cinema também, né? Claro. Pode. O cinema é uma indústria masculina. Sempre foi. Predominante masculino. Predominantemente Mas tu masculina. diz assim, os caras que comandam, os caras que tocam o Tudo, negócio? da produção, à direção, a tudo. Atuação também. geralmente. Fotógrafos, diretores de arte. Só que as mulheres estão realmente encontrando o próprio espaço e pegando o próprio espaço dentro do cinema brasileiro. A gente sabe que a mulher, quando ela se dedica a fazer uma coisa, ela faz bem feita, né? Melhor que os homens, né? Ai, bom, isso eu não posso dizer, Geralmente, mas sim. nós temos visto nesses últimos anos também, fazendo o festival, quanta presença feminina tem, não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras, não só como cabeleireira e maquiadora ou costumista, como produtoras, como roteiristas, como diretoras, como administradoras, entendeu? Igual a Bruna Muito Arcangelo, importante. que tá- Exato. Tá Então despontando. está crescendo muito e nesse ano a gente tem vários filmes que são dirigidos por mulheres Que bom. e são produzidos por mulheres também. Isso Legal. muito Não, é bacana. legal salientar isso porque realmente, né? Essa impressão que o mundo do cinema ele predomina a imagem masculina e é verdade, entendeu? Acredito que faz todo sentido. E já que as mulheres estão alcançando esse espaço, o que tu veja de diferente entre Que uma tu produção veja é bom, feminina? né? O que você vê entre uma produção feminina e uma produção masculina? Eu acho que você tem que olhar. E tem uma percepção que os assuntos, os personagens tratados por uma diretora feminina, eles têm mais profundidade. Sabe? O olhar feminino ele traz uma profundidade maior para os personagens na história, uma delicadeza maior no contar a história. Existe uma diferença. Naturalmente, eu acho que é um pouco mais... A mulher sempre foi mais sentimental, tem esse olhar mais profundo do ser. Ela cuida mais E dos até critérios. no setor da música, assim, você via, tipo, os caras eram... Geralmente as músicas que Chitãozinho e Chororó cantavam, Bruno e Marrone cantavam, eram escritas por mulheres. Entende? Tipo, você vê a própria Marília Mendonça, ela fez a vida dela inicial escrevendo para quem? Para os caras cantar, entendeu? Porque só ela tinha essa pitadinha de cuidado, sentimento, esse negócio. Então a mulher tem mesmo esse... Isso não tira que certos diretores ou roteiristas homens também tenham um olhar, vamos chamar de feminino, mas não é feminino, claro, é mais delicado, né? Todo homem tem o seu lado feminino. Claro. Então, uns é mais aguçado, outros menos, entendeu? Mais Então, acredito interessante. que no trabalho, Sim. nessa produção, Se acredito reflete. que se reflete, né? Show. Com certeza. Massa. Mais alguma coisa falando sobre o cinema e sobre o Festival de Cinema, Regina? Que a gente não perguntou, assim, se você que tu gostaria de falar? de acrescentar? Sim, que a gente vai fazer também uma porção de eventos paralelos, porque Olha nós só. sempre tentamos fazer, além do cinema, música, literatura, ou alguma exposição. E esse ano a gente tem bem 13 eventos paralelos durante aquele que período. são 4 encontros na Università Statale de Milão sobre a vida brasileira, a literatura, a sociedade, a música. Mas são abertas ao público? Tudo aberto ao público e gratuito, esses encontros. Vamos ter a apresentação do livro de uma escritora brasileira que se chama Patrícia Mello, que mora na Suíça, se chama Donne in Pilate, que foi lançado agora pela Bompiani. Então ela vai estar presente e os 2 tradutores vão estar presentes. Vamos ter 3 oficinas de dança. Olha a dança aí. Gafieira, forró e samba. E esse de samba vai ter também uma parte de percussão com instrumentos, né? Show. Vamos ter oficina de pão de queijo. Uau. Vai ter uma oficina de pão de queijo. Vai ter uma noite de live painting com uma pintora brasileira acompanhado por um percussionista brasileiro. Então ela pinta na hora ali, é todo um evento com um percurso. Vai ser assim. onde essa live painting? Vai ser no Slow Mill, que é no bairro Isola, né, em Milão. E deixa eu ver se... vai ter um concerto de música experimental. Não é música brasileira, porém... vão ser tocados 2 instrumentos únicos no mundo, fabricados no Brasil. São 2 instrumentos de sopro, tipo saxófono,
que essa empresa brasileira produz. E esse é um empresário brasileiro que vive em Milão, que tem uma empresa de logística. Ele é vidrado em música jazz e ele mandou construir esses instrumentos que vão estar presentes nesse concerto. Olha que legal. É bem bacana, assim. E todos esse calendário vai estar lá no site? Vai estar tudo no site, um pouquinho de paciência daqui então o site é? Vagaluna.it. Vagaluna.it. Já falar pro Samuel deixar na descrição do vídeo, né? Bacana. Porque daí Obrigado. já tá lá na descrição. Eu queria do aproveitar vídeo. também para poder agradecer a todas as pessoas e entidades envolvidas na realização desse festival, né? Porque eu estou aqui falando em nome do festival, mas o festival ele Com é certeza. feito por muitas pessoas, muitos voluntários, estagiários de universidades, a gente trabalha com eles. O apoio que a gente tem é do consulado, né, do Itamaraty, através do consulado brasileiro. Nós temos alguns patrocinadores que são ou empresários brasileiros que moram aqui, ou pequenas firmas. Agradecemos a todos eles, porque sem esse apoio seria impossível. É importante honrar essas pessoas. Absolutamente. Assim como a gente honra os nossos patrocinadores, né? Que é as pessoas que acreditam no projeto, né? As pessoas sim. que, tipo assim, beleza, eu bati nas tuas costas, bravo, é bonito, mas não paga a conta, entendeu? É verdade. Então, honrar essas pessoas são pessoas iluminadas, porque Sim. elas não pode existir só a vida de ir trabalhar, fazer suas... Vocês sabem disso. Uhum. Ir trabalhar, fazer o teu trabalho, ir para casa. Precisa ter mais coisas, né? A arte serve para isso. Isso serve de puxão de orelha para nós, sabe? Porque é verdade, para muitos brasileiros que estão aqui, serve de puxão de orelha, porque existem vários eventos, várias coisas aqui na Itália sendo feitas nesse momento, que se você não buscar, você não sabe. E aí você acaba indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, a tua vida fica apática, não tem nada de, sabe, cultural a mais, e você acaba não sendo aquele brasileiro médio. Médio para baixo, né? De médio para baixo. E depois eu acho também interessante, e aí eu estou puxando a brasa para minha sardinha, o fato da gente ser brasileiro e morar no exterior, né, nos dá uma bagagem dupla. Então nós temos a bagagem que a gente já traz aqui, isso está dentro de nós, né? E às vezes a gente deixa ela adormecida, porque a gente entra no túnel do trabalho aqui. Eu estava contando antes, porque quando eu comecei a trabalhar com o Instituto de Cultura, foi aí que eu falei, não, despertou em mim tudo aquilo que eu já tinha dentro de mim, né? Da cultura brasileira, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vi nas minhas viagens no Brasil, de todos os cheiros, né? Todos os perfumes, isso reaflora, né? Então, eu acho assim, que a gente morando aqui na Itália, a gente pode absorver o que a Itália tem de melhor. E a Itália tem coisas maravilhosas. Sim. Em termos de cultura, de arte, de beleza. Sem deixar para trás aquilo que nós temos de melhor. Né? Sem deixar. E tentando redescobrir também. Uhum. Porque, como eu disse antes, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil é enorme. Então, como é que uma pessoa de Santa Catarina vai saber daquela festividade que tem no Nordeste? De repente descobre uma coisa tão bacana, entendeu? Que tem uma origem, que talvez venha da Europa e mistura com o índio. Né? Uhum. Então é tudo riqueza para a nossa alma. Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que redescobrir o Brasil foi algo. Não, claro, não é que eu redescobri o Brasil. Eu sou brasileiro, vim de Santa Catarina, mas chegando aqui eu conheci pessoas de outros estados. Pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Paraná, essas duas nabas que estão aqui na minha frente, né? Pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, e aí vai, entendeu? E aí tu começa a observar. Cara, tipo assim, o Brasil é muito multicultural, entendeu? Então, existem tradições em outros lugares que, eu fui descobrir aqui na Itália, né? E mesmo morando no Brasil, eu não sabia que existia. É verdade, é isso mesmo. Tem uma outra coisa que a gente faz muito, é achar... dá por esse contato que a gente fala aqui na Itália. A gente já acha que o brasileiro já conhece, ou acha que todo mundo sabe o que é realmente um carnaval, ou acha que, entendeu? Só que vai no fundo mesmo. Vai conversar com aquela senhorinha que faz roda de samba às 6 horas da tarde com a família dela, lá no interior da Bahia. Realmente é aquilo mesmo que a gente pensa? O samba é o que a gente vê? Geralmente não.
A música gaúcha, ela não é aquilo que tu vê no CTG, já mudou muito. Se você for lá naquele casebre que fazia o bailão de campanha, aquele lá que parava, fazia às 4 horas da manhã um frango assado e um salame cozido para comer, entendeu? Essa é a real cultura. Então, tipo, só que aquela coisa, né? A dificuldade de chegar na essência, né? Da cultura. E é difícil, porque quanto mais grande tu fica, mais difícil é de mostrar para todo mundo. Né? Então é uma barreira. Quanto mais tu mostra, mais descaracterizado fica, se você for ver. Pode-se dizer assim? Isso pode dizer, mas eu acho que se você tem vontade se você tem um interesse, né? Se te atrai, aí você vai procurar aquela coisa, você vai gostar daquilo ali, você vai aprofundar. Eu achava muito massa no Brasil, nessas escolas que eu dei aula de dança, tinha um projeto do governo que trazia grupos, cara. Então, às vezes vinha um grupo de samba lá do norte, lá do nordeste, o cara ouvia um baião, e aí eles vinham, essas tocavam, e essa troca, e daí fantásticas. eles falavam isso, sabe? Conversavam, tinha um velhinho lá de 70, 80 anos, tipo, sabe? Tinha um velhinho lá que tocava rabeca. Rabeca, né? Que é o nome, é tipo um violino brasileiro, um instrumento rabeca. E ele tocava e ele falava sobre o instrumento, falava que ele mesmo tinha construído, tudo mais. Cara, coisa que ninguém vai achar na mídia, ou ligar a TV e ver um negócio. Uma vez a gente fez uma viagem com a escola pro litoral do Paraná, ali, na Paranaguá. E eu lembro que a gente aprendeu a dança cultural deles de Paranaguá. Era um sapateado, era uma coisa bem massa. Essas trocas são um patrimônio que a gente leva para sempre, entendeu? Eu acredito que essas trocas culturais, essa imersão cultural na cultura de outros povos, de outras regiões e tal, elas, sabe, te deixam muito mais rico, entendeu? Com certeza. É como viajar, entendeu? Viajar é um investimento que te deixa mais rico. É um dinheiro que tu gasta e te deixa mais rico, entendeu? Culturalmente, você absorve. outras cores, outros sons. Isso é outros muito horizontes, outras percepções. verdade. É muito legal. Regina, 30 e lá vai pedrada de anos aqui na Itália. Né? Aquilo que tu mais gosta aqui na Itália, ou aqui na Europa em geral, que já viajou bastante por aqui. O que eu mais gosto na Itália é a comida. Eu a carbonara. Se botar a carbonara, meu amigo, o gordinho perde a linha. Eles são bons, né? E eu gosto que na Itália está tudo concentrado. Aqui tem mar, tem montanha, tem lago, tem campo, tem uma riqueza cultural enorme, tem uma beleza, tem um culto à beleza muito importante aqui. Eu acho isso, a arquitetura que tem aqui, eu acho fantástico. Eu amo a Itália por esse ponto de vista da beleza. E é algo que muitas pessoas, muitos imigrantes não percebem, né? O lugar onde estão vivendo. Sim. Esse dia eu falei com a minha filha, nós estávamos passeando na beira do lago. A gente foi ali em Pesqueira, fomos brincar de stand-up, daquela prancha que fica de pé. E aí nós estávamos observando o pôr do sol, eu e ela dentro d'água, e olhando assim. Aí eu falei para ela assim: olha só, filha, olha o lugar que a gente mora. A gente é muito abençoado. Porque isso aqui é maravilhoso mesmo. Realmente. E tem pessoas que não percebem isso, né? Vem pra cá com uma ideia de, tipo assim, eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro, pra construir casa no Brasil e coisa. Acontece um piripaque no cara, não vê nada. Aí tipo assim, daqui a pouco dá um negócio ruim aí no cara. Só não comer muita gordura. Entendeu? E não aproveita essa cultura, né? Essas belezas naturais aqui da Itália. E aquilo que tu não se agrada tanto? Que tu não gosta tanto aqui da Itália? O inverno. O inverno, frio, clima. Eu adoro o inverno, mas se ele durasse um mês só, já estava para mim de bom tamanho. Eu também sou da mesma opinião. Eu gosto do friozinho, acho bacana, mas quando chega ali fevereiro... Não aguenta mais. Já é 4 meses. Mas já eu tá louco para tirar esse saco. O saco tá desse tamanho já. Bom, isso eu não sei. Não, mas eu digo... Não, o saco tá desse tamanho, porque é frio. Mas eu Que gosto sacanagem. muito da Itália, gosto realmente. Legal. E um conselho para quem tá nos assistindo, que nos assistiu até agora, que queira vir aqui para Itália ou aqui para Europa, ou que queira então, sei lá, se aventurar na dança, na arte. Deixa esse recado pro pessoal aí. Eu acho assim que tem que se informar bem, tem que se preparar bem, né? Mas nem isso, porque eu acho que quando a pessoa é jovem, ela precisa ser meio cega, sem noção mesmo, para poder fazer as coisas. Meio sem medo. Meio sem Legal, medo. legal. Uhum.
É como quando você se apaixona. Você tem que ser meio cego, porque se você realmente souber entender imediatamente tudo que tem a pessoa, você não vai se apaixonar. Então, é necessária essa cegueira momentânea para você tomar a decisão de ir. Mas é sempre bom também ficar com o pé um pouquinho... Né? Um pouquinho de cautela, né? Você se informa qual é o lugar onde você pode ter e criar o seu espaço, né? Eu acho assim, no geral, não é só para quem quer se aventurar na arte. Eu acho assim, quando você chega num lugar, você está presente, você está aqui, entendeu? Você deixou uma coisa para trás, é claro que a primeira coisa que você faz é comparar o lugar onde você está com as suas referências, né? Mas você não pode ficar só nisso. Eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que vivem na Itália há muitos anos, mas ainda estão lá no Brasil com a cabeça. Né? Então é tudo, por exemplo, você chega aqui, vai no bar tomar um café, não tem pão com manteiga. Aqui não tem pão com manteiga no café da manhã. As pessoas não comem pão com manteiga. Então você não pode ficar desapontado com um país. Verdade. E aí você vai acumulando esse desapontamento. E aí você não consegue estar aqui e ver, e absorver, e entender. Quem tem que se adaptar é quem está chegando, né? E encontrar o teu espaço. Eu conversei com um amigo meu essa semana e nós estava realmente conversando sobre isso, né? As pessoas vêm para cá e elas ficam aqui com a cabeça no Brasil, né? Tantos que mandam dinheiro para lá a vida inteira. Elas não se dão o direito de abrir a mente e absorver a cultura, a língua, os costumes do povo daqui, entendeu? Fica um brasileiro que mora fora, mas não sabe da história, não sabe da cultura do país que ele mora, entendeu? O que ele sabe é fazer o quê? É falar mal do lugar. Entendeu? Falar Por causa dessas frustrações que ele tem. Também, encontra o pãozinho com manteiga. Porque você, claro, você fica desapontado. Puxa, não tem. Então, tudo bem, eu tomo café na minha casa, eu faço o meu pão com manteiga, se eu gosto dele. Né? Até hoje eu posso querer fazer isso, mas eu não vou dar a culpa pro italiano porque ele não faz o meu pão com manteiga. Isso é só um exemplo de muitas situações. Foi igual uma vez que eu olhei numa vitrine, uma puta de uma coxinha na vitrine, assim, coisa mais linda. Fui abrir, era um arantino de arroz, cara. Meu Deus, que desilusão. Uma bola de arroz. Eu falei assim, pior do que encontrar o pote de sorvete e ser feijão no congelador de casa. É tipo aquilo ali. Eu falei assim, eu quero, né? Eu quero. E aí eu abri, não era coxinha, eu passei por isso também. Era arroz. Mas eu acho que quando a gente mora fora por bastante tempo, a gente nunca deixa de ser brasileiro. Outro dia, antes de ontem mesmo, perguntaram, mas você não se sente um pouco italiana? Eu falei, não. Eu sou brasileira, me sinto brasileira. Pera lá, tipo... Mas quando eu vou ao Brasil, eu também não sou totalmente brasileira, porque eu moro aqui há muito tempo. Então eu tenho uma mentalidade que já está transformada um pouquinho para os hábitos daqui, entendeu? Mas isso também é a vida, né, gente? Cara, é como dizia o Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, né? É isso que a gente é. A gente podia se a vida de vocês tivesse continuado no Brasil, seria talvez muito diferente do que eu seria bodegueiro hoje, certeza. Você ia ter uma bodega? Uma bodega. A bodega do pai, já estaria. Eu tava tocando a bodega junto com o velho lá. Mas é interessante, assim, o fato de que você não... É muito aleatória a vida, pra você querer falar assim, porque isso, porque aquilo, né? A gente até pode pensar em, né? Tipo, sei lá, guardar um dinheiro pensando na aposentadoria, ou fazer um investimento, ou pensar que a gente vai... Só que, cara, se a gente botar 5 anos, não vamos botar 10, 5 anos atrás, a maioria de nós não tá hoje onde a gente achou que ia estar 5 anos atrás. Então, tipo, olhando por isso, dá medo, né? Assim, pensar onde é que a gente vai estar daqui 5 anos. Porém, aquilo que eu vejo que de 5 anos pra cá, eu melhorei muito. Viu só? Entendeu? Então, quer dizer, é uma evolução, entendeu? É uma evolução, e tem muito a ver com o ciclo, com o ambiente onde a gente está inserido, entendeu? As pessoas que te circundam, elas vão moldar o teu caráter. Então, cuidado onde vocês estão, pessoal. Hoje. Beleza, show de bola. Regina, mais alguma coisa que eu deixar pro pessoal? Um convite para conhecer o cinema brasileiro. Eu sei que esse canal ele fala para pessoas que estão no mundo inteiro. Quem estiver em Milão ou na região de Milão, não deixe de assistir um filme, porque a experiência dentro da sala de cinema, e principalmente se você pode interagir com o diretor, nós vamos ter vários convidados, né, que vão falar sobre o processo e tal, é muito importante. Legal. Agora, se não pode ir, procura o cinema brasileiro. Procura ver filme brasileiro, porque ele fala da gente, entendeu?
né? Não é só fantasia, né? Muito massa. Exato. Não é só Muito legal. fantasia. Muito obrigado. Manda teu recado, Éder. Então, mais uma vez gostaria de pedir para vocês deixarem o like também, se inscrever no canal do YouTube. Se vocês gostaram, querem contar a história de vocês com o cinema brasileiro, ou vocês lembraram de algum filme que vocês queiram deixar aqui nos comentários a indicação para o pessoal que assistiu esse vídeo, então deixa aqui o comentário. E muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo legal e que abriu, acho, os horizontes nossos, pelo menos cinema e dança. Hoje a gente melhorou muito na perspectiva, né? Muito obrigado mesmo. É isso Obrigada aí, a vocês. lembrando vocês então que já vivem aqui precisando de qualquer ajuda para papelada, desde visto para os Estados Unidos e piazada indo pra escola, tem que se inscrever. Então, tem coisa pra caralho. Toda a papelada que você tiver que passar dor de cabeça, passa para Larissa Inhoato, que ela vai resolver. Precisando de ajuda, chama a Larissa, que a Larissa resolve. Regina, obrigado mais Obrigada uma vez. Obrigada a vocês. Obrigado pela disponibilidade, pelo bom bate-papo, né? Por estar divulgando o cinema brasileiro aqui na Europa, que eu acredito que é muito importante isso. Como foi falado nesse episódio, né? Olha quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa boa a gente absorveu sobre o cinema brasileiro. Eu acredito que isso só vem agregar nas nossas vidas e na vida do pessoal que está nos assistindo. Beleza? É isso. Pessoal, obrigadíssimo. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço, até o próximo e valeu! Tchau. Tchau! Massa! Muito obrigada pela oportunidade. Ui, mas cansa, hein? Ficar ouvindo